Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, muita gente vem perguntar para mim agora, nesse momento que a Selic está subindo, né, os fundos de tijolos estão caindo, o pessoal está de olho em fundo de tijolo. E nós aqui no canal, nós sempre gostamos de base 10. Tem gente que não gosta de base 10, mas eu gosto. E a grande maioria veio aqui para o canal devido ao MXRF11, que é o mais famoso base 10. Acredito que a grande maioria gosta de base 10. Então resolvi trazer um vídeo para vocês para falar sobre, rapidamente, para poder abrir a mente de vocês, para vocês poderem começar a estudar esses ativos base 10, e eu vou dar alguns pitacos, 5 ativos base 10, tá certo? Olha só, hein? Não é recomendação de investimentos isso aqui. Estou fazendo aqui para você estudar e ver que é possível ter uma carteira diversificada utilizando ativos base 10. É lógico, tem mais ativos. Eu trouxe só 5 aqui e de repente outro dia, quem sabe, faz outros 5. Eu busquei nessa carteira uma diversificação. A gente sabe que dentro de fundos imobiliários de tijolos, a gente tem vários segmentos, segmentos como renda urbana, segmentos como logística, shopping center, escritórios, residências. Então, eu tentei abranger o máximo possível para ter uma carteira diversificada, para não correr risco da gente chegar lá e pegar 5 shoppings, 5 fundos base 10 de shopping, que até eu acho que agora na minha mente que vem 3, né? E de repente acontece algo igual aconteceu em 2020 e os shoppings ficam fechados. Então vamos fazer de uma maneira aqui bem diversificada. E também vamos não focar tudo em logística, que de logística eu também consigo achar pelo menos 3, pelo menos 5 em logística. Eu consigo achar. Hoje em dia tem bastante fundo de logística novos aí surgindo. Mas vamos lá, vou trazer essa lista aqui para vocês. 5 tijolinhos, 5 fundos de tijolos base 10 para vocês. O primeiro, e com certeza hoje é o mais conhecido, GARI 11. GARI 11, que é o antigo GALG 11, esse fundo nasceu sendo um fundo de logística e hoje ele é um fundo híbrido. Então ele é um híbrido de tijolos, mas hoje ele tem basicamente fundos de tijolo, ou imóveis de logísticas e imóveis de renda urbana. Até inclusive cito aqui, ó, 4 imóveis de logística e 21 imóveis de renda urbana. Levando em consideração que um imóvel de logística, às vezes, dá para comprar até 5 imóveis de renda urbana, né? Tem isso. Ele está, na cotação que eu peguei aqui hoje, às 10 horas e 5, perdão, às 11 horas e 5 minutos, custando R$ 7,95. O valor patrimonial dele, R$ 9,30, está dando um PVP de 0,85. Ele tem vacância zero, sempre com contratos atípicos até agora. O valor patrimonial total desse fundo é 1,35 milhões. Ele está aqui brigando com o GGRC entre o fundo base 10 de tijolo de maior tamanho, está aqui brigando entre ele e o GGRC. O último provento foi 9,2 centavos, ou 92 milésimos de real, e ele entregou nos últimos 12 meses R$ 1,05, que dá 13,36% na cotação atual, tá, gente? Esses 13,36% não é de quem comprou a R$ 9,00, quem comprou a 9,30, 9,50 um tempo atrás. É nessa cotação atual de 7,95, dá 13,95 que ele entregou nos últimos 12 meses. Mas tem pontos de atenção que a gente tem que ter nesse ativo. Ele utiliza a estratégia de alavancagem, ou seja, ele compra os ativos com dívidas. Ele paga 40% em dinheiro, os outros 60% ele pega dinheiro emprestado. E isso faz com que o fundo sempre tenha a necessidade de ter caixa para isso. E além de coisa, tem uma característica da gestão. As emissões, às vezes, inclusive nessa última, coloca parte da taxa de emissão para ser paga pelo próprio fundo, ou seja, pelos próprios cotistas. Então, isso também é um ponto negativo, um ponto de atenção que a gente tem que ter. Mas a gente está vendo aí, ele está entregando um resultado muito robusto, muito alto, eu não vou nem dizer o termo robusto, é alto mesmo para um fundo de tijolo, mas ele tem essa estratégia de gestão ativa, de fazer giro de imóveis e sempre trabalhando com alavancagem. Outro fundo, base 10, porque eu estou considerando ali
o Gary 11 já como renda urbana, tá, pessoal? E na nossa diversificação agora vamos colocar um base 10 de logística. O GGRC11, esse fundo não era base 10, mas fez desdobramento recentemente, passou a ser base 10. Nem tão recente, né? Já tem mais de ano. Tá R$ 9,21 a cotação, eu olhei hoje às 11h15. O VP dele tá R$ 11,32, está dando um PVP de 0,82. Ele é do segmento de logística, tá? Ele tem imóveis de logística e alguns imóveis que têm a característica que eu poderia dizer até industrial. Ele tem um total de 27 imóveis, não identifiquei vacância no seu relatório, tá? Vou dizer 0% porque eu não identifiquei. O valor patrimonial dele, você pode ver que ele é um pouquinho maior que o Gary 11. É 1,38 bilhão de reais o valor patrimonial por cota. O último provento dele foi 9,5 centavos. A gente vê que também é um pouquinho melhor que o Gary 11, mas também está mais caro. O dividendo nos últimos 12 meses ele entregou R$ 1,12, que dá 12,13%. No dividend yield, ele está com dividend yield mais baixo que o Gary 11. Ele também usa a estratégia de alavancagem, tá, pessoal, na aquisição de imóveis, e ele ultimamente está usando para comprar novos imóveis, ele está emitindo cotas e pagando com essas novas cotas esses novos imóveis. Que isso também é uma estratégia interessante, mas a gente tem que prestar atenção porque sempre quando libera para negociação essas novas cotas, o preço cai muito, né? Aí vamos esperar para ver, inclusive essa última emissão ainda não liberou as cotas. Então, esse aqui é o GGRC11. Então, já falei de um fundo de renda urbana, um fundo de logística, agora vamos falar de um fundo de escritórios. Esse aqui eu acho que vai até causar polêmica, né? Mas é como é uma estratégia, né? Uma estratégia de diversificação, você ter base 10, e esse fundo apanhou muito no mercado, ele está R$ 4,78 e ele é base 10, hein, gente? Essa cotação eu peguei, vi no 11 às 11h25 de hoje. R$10,30 é o seu valor patrimonial, ele está com PVP de 0,46, então ele está 54% abaixo do seu valor patrimonial. É de segmento de escritórios, ele tem 10 imóveis de lajes corporativas, ou seja, 10 prédios que são alugados. Ele está atualmente com 7% de vacância, é uma vacância até baixa para lajes corporativas. O valor patrimonial dele é de 853 milhões de reais. É um bom patrimônio, né? Esse fundo. Você viu que os dois primeiros tinham mais de 1 bilhão, esse está aqui 853. O último provento foi 5 centavos. E nesse relatório tem uma guidance, hein? Tem uma guidance aí de pagamentos altos aí daqui 2, 3 meses. Porque ele vendeu imóveis. Eles também estão reciclando a carteira de imóveis, né? Então, e se não vender, eles estão lascados, eles precisam de vender. Nos últimos 12 meses entregou 65 centavos, dividend yield na cotação de hoje de 13,73%. Também é um baita provento, né? É um baita dividendo. Esse fundo utiliza a estratégia de alavancagem também na aquisição de imóveis, mais especificamente do imóvel da Globo lá em São Paulo, que eles compraram, foi 100% alavancado. E a gestão, apesar de não ter feito no Vino 11, mas já fez em outros fundos, faz emissão abaixo do VP. Então, são pontos de atenção que a gente tem que ter nesses ativos. Então, nós já vimos aí, então, um fundo de escritório, um fundo de logística e um fundo de renda urbana, que é meio híbrido, mas tem mais imóveis de renda urbana. Vamos agora para um fundo de shopping. Entre os fundos de shopping, eu tive que escolher, porque todos são meio novos, os base 10. Não tem um base 10 assim mais antigo. Aí eu peguei o AJFI 11, pela qualidade dos imóveis que ele tem, aí me chamou a atenção. É um fundo imobiliário de shoppings, está no preço atual de R$ 6,68. Peguei às 11h30 agora há pouco essa cotação. Está com VP de 12,17%, PVP de 0,55%. Ele tem 6 shoppings, só que ele não é dono de 100% dos shoppings. Ele tem participação em 6 shoppings. Esses shoppings têm 9% de vacância. O valor patrimonial desse fundo é pequeno, porque ele não tem shopping aqui que ele tem 10%. Ele tem só 387 milhões de reais. O último provento foi 7 centavos, que nessa cotação aí, ó, é mais de 1%. Nos últimos 12 meses ele entregou R$ 83,99.
que dá 12,44%. Pontos de atenção, ele não tem alavancagem como os outros 3 anteriores. É a exposição dele a um administrador de shopping. Inclusive já está no próprio nome dele. AJ é a abreviação de Almeida Júnior. Ele é Almeida Júnior Fundo de Investimentos Imobiliários. E ainda todos os 6 shoppings estão em Santa Catarina. Pode, no futuro, ele começar a comprar em shoppings em outros lugares, mas hoje os shoppings que ele tem é em Santa Catarina. Eu acho até difícil, com esse desconto todo, conseguir fazer a emissão e comprar em outro lugar, outros shoppings. Então, o problema aí, se acontecer alguma coisa concentrada, alguma tempestade, chuvas demais em Santa Catarina, esse fundo pode fechar os shoppings e sofrer um pouquinho com a entrega de proventos. Então, é um caso a se pensar nisso aqui. Mas, numa carteira bem diversificada, cabe muito bem, porque a qualidade dos shoppings são muito boas. E para a gente fechar, e seguindo a estratégia de diversificação, esse é um fundo bem pequeno, tá? Tive que procurar realmente, assim, entre os que sobraram menores aí, que seja tijolo e seja também de base 10, e esse aqui nem é tão tijolo assim, é o APTO11, é um fundo imobiliário de residências. O preço atual dele está R$ 8,88, eu peguei a cotação hoje às 11h37, o VP dele 9,64, está com PVP alto, 0,94, é o mais alto de todos que eu peguei aqui. O segmento dele é de residências, ele tem 2 imóveis apenas e 13 CRI na carteira. Esses 13 CRI são mais de 50% da carteira. Ele está com a vacânciazinha bem pequena, o valor patrimonial dele é 45,4 milhões, o último provento dele pago foi 9 centavos, nos últimos 12 meses ele entregou 1,08, ele entregou 9 centavos todos os meses nos últimos 12 meses. Está dando um dividend yield de 11,92, é o menor de todos até agora. Pontos de atenção, o fundo tem 50% em CRI, mas são todos CRIs que financiam residências, projetos residenciais. Então ele fica mais, por causa disso, para mim ele fica mais parecido com fundo híbrido ou multi-estratégia do que com fundo de tijolo. Pessoal, esses são 5 tijolinhos aí para vocês, base 10. Lógico, tem muito mais fundos aí, inclusive eu gostaria que vocês citassem aí alguns outros fundos de tijolos base 10 que vocês quisessem que eu falasse de maneira resumida, como nesse vídeo, para poder trazer no próximo Tijolinhos parte 2, um outro vídeo sobre isso. Tá certo? Muito obrigado a todos. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.